Boa noite a todos e a todas. Estamos hoje no primeiro webinário da disciplina Projeto Pedagógico na Educação Profissional e Tecnológica, que será ministrado pela professora Paula Francisca da Silva. A professora Paula possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Montes Claros, especialização em Docência do Ensino Superior pela Faculdade do Noroeste de Minas, FINOM, especialização em Educação à Distância pelo IFNMG, mestrado e doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, integra o grupo de pesquisa e ação sobre Universidade e Educação Superior Universitatis, do CNPq, FAI e UFMG, atua como pedagoga no Departamento de Ensino Superior da Pró-Reitoria de Ensino do IFNMG, desenvolve pesquisas no campo de confluência, trabalho, políticas públicas de educação, educação profissional e tecnológica, educação superior e docência. Vou passar agora a palavra à professora Paula. Obrigada, Fernanda. Obrigada pela parceria de sempre. Boa noite, pessoal. Então, estou de volta com vocês, né? Nós, no primeiro módulo, trabalhamos com a disciplina Tecnologias Educacionais para a Educação Profissional Tecnológica, e agora vamos trabalhar uma nova disciplina que vai estar começando aqui hoje, e espero que traga boas discussões, que nós possamos construir um conhecimento sólido em torno disso, porque é muito importante. A disciplina é Projeto Pedagógico na Educação Profissional e Tecnológica. Essa disciplina, pessoal, é uma disciplina de suma importância. Por quê? Porque é ela que vai auxiliar vocês a compreender como que um curso ele vai nascer. Vamos falar do nascimento desse curso, do início, tudo. Sempre vai começar um curso, quando vocês estiverem na instituição, ou se vocês já estão em alguma instituição de educação profissional e tecnológica, vocês vão perceber que toda vez que queremos iniciar um curso, nós precisamos de, primeiro de tudo, um projeto. Um projeto que vai ser aprovado pelas instâncias da instituição que você trabalha, para poder depois fazer o processo seletivo, chamar os estudantes para o curso e começar a ministrar as aulas. Bem, essa disciplina, então, projeto pedagógico, ela tem como objetivo capacitar vocês para elaborar as propostas pedagógicas, mais especificamente para os cursos técnicos, né, que é o nosso foco aqui, a educação profissional. O foco do curso. Então, vamos preparar vocês para poder vocês elaborarem, construírem, elaborarem projetos pedagógicos de curso técnicos. Mas tendo em vista, né, que nós já sabemos que a educação profissional tecnológica é uma modalidade de educação que abriga vários níveis de ensino, né, e também modalidade diferente em termos, se for educação à distância ou presencial, né, nós vamos tratar de algumas peculiaridades também da concepção de cursos superiores, cursos de graduação, pós-graduação, nas diversas modalidades. Ao longo da disciplina vão estar tocando nesse assunto. Ao longo dessa disciplina, nós também vamos tecer discussões sobre os elementos que compõem um projeto pedagógico, bem como vamos abrir espaço para dialogar sobre a teoria e a prática social, que vai embasar um currículo na educação profissional tecnológica. Então, vamos tratar de teoria, mas vamos tratar também da prática, a prática social, o que acontece na realidade, na sociedade. Isso aí, vamos estar confrontando o que acontece, o que se espera, o ideal, como é e como deveria ser, como não está sendo. Esse tipo de discussão que vamos desencadear ao longo dessa disciplina. No AVA,
no tópico de apresentação da disciplina, eu gravei um vídeo explicando melhor sobre essa disciplina, a que veio, né? Qual o objetivo dela, como que vamos trabalhar, como está dividida as aulas, os 4 webinários, que vocês já estão acostumados com essa metodologia de ter 4 webinários, uma semana de estudo, cada vez tem uma programação de atividade, certo? Então, já tem esse vídeo lá explicando sobre isso. Então, peço para vocês, quem não viu ainda, quem não visitou a sala da nossa disciplina, visite, por favor, e veja esse vídeo para depois vocês continuarem a fazer as atividades programadas para essa semana. Bem, então, vamos lá iniciar. Nesta aula, nós vamos falar sobre o nosso entendimento em torno do conceito de projeto pedagógico. E também vamos discutir sobre currículo na educação profissional tecnológica. Esse é o objetivo da disciplina e nós vamos começar, né, discutindo nesta aula conceito de projeto pedagógico e sobre currículo na educação profissional e tecnológica. Para trabalhar o conceito de projeto pedagógico, eu queria saber antes, conseguem visualizar? Vou ler algumas palavras aqui que apareceram para nós fazermos a discussão aqui. Obrigada, Joana, já fez também, né? Ó, tempo pedagógico, preparo, participativo, legal, participativo, é uma palavra que vamos usar muito aqui ao longo da disciplina. Profissionalismo, excelente. Muito bom. Norteador, comprometimento, ideologia. Tem ideologia também, né? Sempre vai ter. Não existe educação, nenhum processo que é neutro ou apolítico, né? Eu já tinha falado com você sobre isso na disciplina passada e eu acredito que outros devem ter falado, sempre vai ter. É o que nós vamos saber, falar aqui também sobre o tal currículo oculto, né? Eixo profissional, ótimo, tem o eixo profissional, geralmente a gente fala eixo profissional, propedêutico, né? Estou recebendo mais palavras, estudante, objetivo, meta, interação, né? Ótimo. Mais palavras chegando para nós, execução, estudo passo a passo, análise, memória, linguagem, habilidade, ensino, aprendizado, tempo pedagógico, maneira, forma, justificativa, tem que ter justificativa, todo projeto é um dos elementos que nós vamos ver, didática, planejamento, pesquisar, tecnologia, democracia, né? Todo o projeto ele vem no seio dessa gestão participativa, democrática, né? Essa concepção da construção coletiva do projeto, ótimo. Organização, planejamento, está aparecendo aí como um dos destaques, né? Isso mesmo, é um planejamento que vai ser executado, aparece execução, diretrizes, linguagem, cronograma, metodologia, trabalho, documento, objetivos, conteúdo, análise, habilidade, didática, ótimo, pessoal. Interação, método, excelente, excelente, é isso mesmo. É isso que eu queria que vocês começassem a pensar, né? É tudo isso mesmo que o projeto pedagógico vai nos trazer, essa discussão da disciplina vai trazer. Todo curso ele deve ter um projeto pedagógico. O projeto pedagógico ele é o ponto de partida de um curso. É a forma como nós vamos planejar um curso, como vou propor para a comunidade, para a sociedade, um tipo de formação. E no caso da educação profissional e tecnológica, a formação do cidadão capacitado para atuar em alguma área específica, algum tipo de formação específica. Não apenas um profissional, mas estamos formando ali um humano em sua condição integral, né? Trabalhando, sabendo que o conhecimento formal, sim, é importante, mas a interação desse homem com a natureza, nessa interação do homem com a natureza, por meio do trabalho, ele aprende e ele faz.
ao mesmo tempo que ele transforma a natureza, ele se transforma e o conhecimento vai sendo construído. O projeto pedagógico de um curso ele deve contemplar o conjunto de diretrizes, né? Vocês citaram aí diretrizes organizacionais e operacionais, execução, organização foram palavras que vieram à tona, expressam e orientam a prática pedagógica de um curso, né? Vai ter lá os elementos do projeto que nós vamos falar mais à frente, detalhadamente, né, nos próximos webinários, mas já adiantando, a estrutura curricular, as ementas, a bibliografia, o perfil do egresso, que é importantíssimo, e tudo quanto se refere ao funcionamento desse curso. Para isso, devemos obedecer a uma legislação educacional, né, nacional, e se for no caso de um curso voltado de algum estado, né, de alguma instituição de nível estadual, municipal, a legislação ali estadual, municipal, quando for o caso. Mas como o nosso foco aqui, né, é a educação profissional e tecnológica, eu vou destacar muitas legislações que tratam especificamente dessa modalidade de ensino. E, lógico, que fazendo interseção com as outras modalidades que ela dialoga, que é a educação básica, né, e a educação superior, ok? Voltando aqui aos nossos slides para continuar as nossas aulas. A nossa aula, vamos seguir nossa discussão. Bem, então, além da LDB, né, que é a lei máxima, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e também outras legislações que organizam o sistema nacional ou estadual, ou municipal, né, quando for o caso, que nem eu falei há pouco, nós temos as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional e tecnológica, que são um conjunto articulado de princípios e critérios que devem ser observados, né, específico para essa modalidade de ensino. O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que disciplina e subordina o planejamento da oferta de cursos técnicos. O Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, que pode ser considerado um guia de informações sobre o perfil de competência do tecnólogo, mas lá vai também informações sobre a carga horária mínima, o tempo de integralização, né? As diretrizes nacionais curriculares de cada curso. Aí vai depender da área do curso, cada curso tem uma legislação específica, né? Por exemplo, se for um curso de gestão de pessoas, por exemplo, né? Um tecnólogo de gestão de pessoas. Vai ter lá, especificamente, vocês vão ter que seguir as diretrizes da área dos cursos da administração, né? Para poder fazer. Além do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, também o que disciplina ali o curso de administração, né? Os cursos da área de administração. Isso aí para o caso de cursos em nível superior. Também, no caso de nível superior, os instrumentos de avaliação dos sinais. Esses instrumentos, eles são utilizados na avaliação, geralmente para autorização, reconhecimento e renovação do reconhecimento de um curso, ou seja, é um sistema nacional de avaliação que trata da avaliação e regulação desses cursos, que vai trazer indicadores, né, considerados de qualidade a ser alcançados pela educação superior, né? Então, esse instrumento ele vai servir para poder embasar essa avaliação que é feita ali por avaliadores. Então, como vocês puderam perceber, né, a concepção de um curso, ela não é uma coisa simples. Há todo um arcabouço jurídico, né, a ser considerado e também uma função social a ser cumprida. Muitos atores envolvidos, né? Temos que ter como
vocês falaram lá na nuvem de palavras, a participação de várias entidades, né, da região, representantes da sociedade, professores, profissionais da área, como vamos ver destacar aqui ao longo da nossa disciplina. Então, tem essas legislações que devem ser seguida, né, esse arcabouço jurídico, mas há também aquilo em torno da função social, da ideologia, o que está por trás ali, o que se espera com essa formação. Vamos ter oportunidade de falar mais sobre essas legislações que eu apresentei aqui. Mas antes, é importante eu trazer para vocês reflexões sobre a base da prática pedagógica que envolve os conteúdos que serão estudados, as atividades realizadas e as competências a serem desenvolvidas. Ou seja, eu trazer para vocês aqui discussões sobre o currículo. Um currículo ele é a previsão do percurso a ser ofertado pela instituição de ensino, a ser percorrido pelo estudante em direção à formação, né? Um currículo não é simplesmente o que muitos falavam de grade curricular, matriz curricular, não é só isso, né? O currículo ele não é apenas uma estrutura em que é apresentada uma relação de conteúdos com objetivo e metas a serem alcançadas. É preciso que nós pensemos o currículo para além disso. Pensemos o currículo como uma prática, expressão da função socializadora e cultural de determinada instituição tem, né? Uma prática que a instituição vai ter. Uma prática que expressa em comportamentos práticos diversos, né? Uma prática na qual se estabelece um diálogo, por assim dizer, entre agentes sociais, elementos técnicos, alunos que reagem frente a eles, professores que o modelam. Segundo Sacristã, que também que traz essa definição do currículo enquanto prática, que eu estou apresentando para vocês aí na tela, quando definimos o currículo, estamos descrevendo a concretização das funções da própria escola e a forma particular de enfocá-las, né, no momento histórico e social determinado, para um nível ou modalidade de educação numa trama institucional. Já para César Cole, ele define o currículo como o projeto que preside as atividades educativas escolares, define suas interações e proporciona guia de ação adequadas e úteis para os professores que são diretamente responsáveis pela sua execução. Para isso, o currículo proporciona informações concretas sobre o que ensinar, quando ensinar, como ensinar e como e quando avaliar. É comum algumas pessoas se referirem a currículo, né, como um programa de conteúdos e atividades planejadas, com sequência, uma ordem metodológica ali certinha, que vai ser apresentada como se fosse um manual didático ou uma espécie de guia do professor. Talvez isso aconteça porque é mais cômodo, né? Ou por ser cômodo receber isso prontinho, ou pela falta de conhecimento de como elaborar um currículo que contemple não apenas a transmissão de conhecimentos escolares, mas também as suas relações com o cotidiano do ambiente, fora do ambiente escolar, de fora, né? Práticas assim, que não pensam essa interseção com a realidade, com o dialogar com fora do ambiente escolar, com o cotidiano, com a vivência, as experiências do estudante ou da formação que ele terá, não contribui para uma formação integral, humana integral, que é o objetivo da educação profissional tecnológica. Por isso, geralmente, não consideram a realidade que estão inseridos. Isso faz com que os alunos fiquem desmotivados, desinteressados. Isso vai interferir de forma muito negativa no seu processo de aprendizagem. Na construção de um currículo, nós devemos levar em conta, então, tanto o conhecimento formal como a vivência do aluno, né? Porque elas, ambas, né? Tanto o conhecimento formal como a vivência do aluno, ambos, vão trazer variadas dimensões
para o desenvolvimento dele, né? Daquele estudante, daquele humano. Portanto, conhecimento formal, vivência, experiência devem andar juntos. Bem, o currículo é a essência de um projeto pedagógico de curso e se configura de maneira diferenciada, né, a depender de cada nível, modalidade de ensino que ele se destina. Se estiver muito rápido aí, vocês podem me frear, tá bom, pessoal? Se estiver falando muito, falando muito, eu sempre falo muito, né? Mas se estiver muito rápido, estiver acelerado, não estiver dando para entender, dá um feedback aí que eu estou acompanhando aqui, tá bom? Professora, Oi. aproveitando que você fez um comentário, eu acho que surgiu aqui uma pergunta que contribui até para dar continuidade, que é uma pergunta bem assim, embrionária em relação ao conceito, eu acho que ajuda a entender. O aluno Leonardo lança aqui a seguinte dúvida, que você apresentou os guias para projeto pedagógico. Ele quer saber se o projeto pedagógico é para todos os cursos que são oferecidos, inclui cursos livres de extensão, que há muitos cursos. Então, ele quer saber se o projeto pedagógico existe em todos os tipos de cursos. Isso eu acho que é uma pergunta interessante para entender todo o restante, né? Isso, obrigada, viu, Fernanda? Então, Leonardo, sim, todo tipo de curso ele tem que ter um projeto. Geralmente, esses cursos de extensão, de curta duração, o projeto ele é mais simplificado, né? Porque até não tem tanta legislação que vai vamos dizer, delimitando esse tipo de curso. Então, você vai fazer um projeto, tem um projeto, todo curso vai ter um projeto, sim, vai ter que existir, que é o planejamento, é importante, mas ele não vai ter tanta legislação a ser seguida, critérios específicos a ser estabelecidos, do que esses outros cursos que a formação é mais ampla, igual a formação de um curso técnico, né, para formar um profissional de nível técnico, um profissional de nível superior, de graduação. Então, são situações de formação que é mais complexa e que a legislação ela cobra mais em torno disso, e que também a sociedade espera mais sobre isso, porque são formações que vão atuar em outros níveis, né? Não é só um aperfeiçoamento, uma capacitação, uma extensão sobre aquilo, né? Então, assim, vai existir sim, em todo tipo de curso, né? Tem que existir um projeto, mesmo que seja simplificado, geralmente é um planejamento mais simples, quando o curso é de menos horas, né? Mas nesses outros tipos de curso que nós estamos trabalhando, em especial dessa da educação profissional tecnológica, cursos técnicos, tecnólogos, vai ter um projeto mais elaborado. E nós vamos ver qual o nível de elaboração aqui ao longo da disciplina, nós vamos discutir sobre isso. Tá ok, Leonardo? Fernanda, tem mais alguma questão ou você acha que posso continuar? Não, foi só essa pergunta por enquanto. Ótimo. Então, ótimo. Vamos continuar aqui falando, então, sobre currículo, né? Que é parte do projeto pedagógico. Espero que vocês tenham entendido isso. Lá no AVA, eu faço trago a informação por escrito lá, diferenciando o que é currículo e o que é projeto, que muitas pessoas às vezes confundem. O currículo está dentro do projeto, porque o projeto ele é mais amplo, ele tem mais elementos. O currículo vai ser como se fosse a espinha dorsal ali do projeto, né? O projeto ele vai abarcar toda a funcionalidade do curso, como que o curso vai funcionar ali, vai ter que estar todo descrito. O currículo ele vai trazer a formação, é ele que vai definir o caminho que vai ser seguido, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, nas disciplinas a ser seguidas, quais os objetivos que vão ser definidos. Então, ele vai ser a essência desse projeto, né? E essa essência, ela vai ser diferenciada de acordo com cada nível e modalidade. Ele representa o que os elaboradores ali do projeto e a instituição que o aprova concebe sobre a formação oferecida, pela forma que eles dão os diferentes valores, ideias, saberes e fazeres que o perpassam.
Sendo assim, pode-se dizer que o currículo se apresenta tanto de forma poética quanto filosófica, política e científica, já que ele define e ordena os conteúdos a ensinar, define tempos de aprendizagem, tempo que eu falo, dias mesmo de aula, dias letivos, o tempo das aulas, a duração, quantos minutos, 50 minutos, 60 minutos, define formas de aprendizagem, define formas de ensinar. Tudo isso vai estar definido do projeto, em um projeto. Define também formas de avaliar. Então, podemos dizer assim que o projeto ele tem tanto uma dimensão pedagógica quanto política. Em sua dimensão política, ela traz um pensamento e ação expressando uma visão de mundo, de sociedade, de educação e de egresso, né, de profissional ali formado que se deseja. Em sua dimensão pedagógica, possibilita a realização da intenção da instituição, né? O que a instituição quer, né? Com aquele profissional ali, aquela formação que ela vai estar devolvendo para a sociedade. E vai subsidiar a orientação educativa no cumprimento dos seus propósitos. Como diz Sacristã, né? Jiménez Sacristã é um autor que nós vamos falar muito na disciplina, porque ele é uma referência no estudo sobre currículo. Para ele, para Sacristã, um currículo é sempre peculiar, isto é fruto de escolhas e intervenções. Nesse sentido, não há neutralidade nele, não existe isso de neutro, né? Daí muitas críticas ao que se fala, à questão de existir uma escola sem partido. Não existe, não tem como, nem a educação é neutra, né? Sempre vai ter, mas não da forma com que se propagou aí nesse discurso do tal escola sem partido. Eu posso tocar nisso mais adiante, nós podemos voltar nesse assunto, mas hoje é só para poder situá-los sobre essa questão, né? Um currículo, ele não vai ser eterno, né? Vai ter que passar por mudanças, um projeto não é eterno também, vai ter que passar por mudanças para atualizar tanto com o que está acontecendo na sociedade, porque nós sabemos que muda o tempo todo, as técnicas, o trabalho, tanto também com relação às legislações, a demanda da sociedade com relação àquilo, né? As formas de aprender, de saber, de transformar, ou porque. Então, é importante saber que tem que ser renovado esse percurso proposto, né? Vamos continuar, então. Fernanda, caso você queira me interromper para fazer alguma colocação, comentar. Vou aproveitar que surgiram duas perguntas que também são um pouco introdutórias, acho importante respondê-las de imediato. A aluna, a cursista Alessandra, ela pergunta se o projeto pedagógico também está abrangendo as disciplinas eletivas da rede do Estado. Alessandra, talvez o que a Alessandra está querendo falar das disciplinas eletivas do Estado seja aquelas disciplinas em que o Estado coloca um currículo mínimo, né? Ou que nós chamamos também de Base Nacional Comum, certo? BNCC, ou os PCNs que nós tínhamos antes, né? Os parâmetros curriculares, que tem disciplinas mínimas ali, está querendo saber se elas vão ter que entrar no projeto. Então, um projeto, quando ele vai ser construído, que ele é o planejamento do curso, algo maior do que o currículo que integra, ele vai ter que observar, sim, essas disciplinas apresentadas, disciplinas, conteúdos, trazidos pelo Estado, determinado aí na BNCC, né, nos parâmetros, no caso da educação básica, no caso da educação superior, as diretrizes curriculares nacionais, da EPT, as diretrizes curriculares para a EPT. Então, tem conteúdos lá que geralmente tem que ser contemplado, sim, dentro do projeto pedagógico. Ele vai ter previsto ali, como eu falei, tem legislações que têm que ser cumpridas. Então, nós vai contemplar, sim, essas disciplinas, conteúdos. Você falou disciplinas eletivas, geralmente eletivas, o entendimento de eletivas é que está fora do curso ali,
mas eu não sei se esse termo eletivo é o mesmo utilizado que você trouxe aqui para mim, né? Mas se for nesse sentido, Alessandra, de ser esse conjunto de conteúdos, de disciplinas que são cobradas pelo Estado, né? Ele vai ter que entrar sim no projeto, vai ter que ser contemplado e vai ter que ser explicado como que vai ser e como que vai estar sendo trabalhado, como que ele vai estar vinculado com aquela realidade ali, com a intenção que a instituição tem para formar. Qualquer coisa você pode falar aí no chat, Alessandra, se foi isso nesse sentido, se você entendeu, que aí eu e a Fernanda vamos ficar sabendo aqui se nós contemplamos vocês, tá bom? Você, tá bom? Você falou que eram mais 2 questões, Fernanda? São 2 perguntas aqui, mas talvez seja melhor deixar para o final, para não ficar muito interrompendo. Tá O que bom, você acha? tá bom. Aí, mas qualquer coisa você pode ir interrompendo, porque acho que fica até mais dinâmico, né? Se você quiser, eu falo aqui também. São 2 perguntas assim, talvez rápidas, não sei o que você prefere. Tá. Pode falar? Uma aqui de nomenclatura. O projeto pedagógico é o mesmo que projeto político pedagógico? Sim, né? Sim, eu explico, eu vou deixar isso para vocês verem lá no vídeo, no vídeo de apresentação da disciplina, eu explico por que não estamos usando mais o termo político, né? Então, vou deixar essa tarefinha aí para vocês conferirem lá o vídeo de apresentação, porque lá eu explico. É a mesma coisa, sim. E tem uma questão ideológica aí por trás de não usar o termo político junto do projeto pedagógico mais, de ter parado de usar. Assim, algumas pessoas ainda usam, mas no geral não é usado e tem uma explicação lá no vídeo. Isso é interessante, eu também não sabia que tinha mudado, não. E uma última pergunta, para não. Depois a gente deixa para o final, se houver mais alguma. Certo. O currículo vivo, ela dá esse nome, currículo vivo. Uhum. Seria o chão da instituição, os acontecimentos diários em prol da aprendizagem? É isso, podemos definir isso mesmo como currículo vivo, né? E aqui, ao longo da disciplina, vamos tocar nessa terminologia do currículo vivo, do currículo oculto também, né? Que traz todas essas questões dos valores, as concepções, o que está por trás, e o currículo, e vários outros tipos de currículo que nós vamos discutir, mas eu vou deixar essa discussão para a próxima aula, tá bom? Para a próxima aula, e talvez eu faça algum vídeo mais específico detalhando, porque esse conteúdo é muito interessante, é muito rico, vale muito a pena nós nos debruçarmos sobre isso, e tem muita coisa para poder conhecer. Vamos seguir então, Fernanda? Tá bom? Sim, não há mais nenhuma pergunta no momento, não. Se houver mais alguma, eu compilo no final. Tá ótimo. Então, eu acho que fica legal essa dinâmica aqui, essa dinâmica de ficar interrompendo. Então, qualquer coisa também, dá o feedback aí no chat, pessoal, porque eu acho que fica melhor, porque às vezes fica muito cansativo só eu falando, então é bom ter essa dinâmica. Vamos lá, então. Quando nos referimos sobre a elaboração de um currículo, né, eu falei que é difícil, às vezes, mesmo construir um currículo, elaborar, pensar tudo isso, levar tudo isso em conta, legislações, concepções, etc., né, e pensando que cada curso, modalidade de educação profissional tecnológica, ela tem uma peculiaridade, tem princípios que devem ser observados, né, nós temos que destacar ainda, né? Pensar em todas essas peculiaridades. Para pensar nisso, a gente tem que entender qual o tipo de formação também que eu quero, né? Por exemplo, quando o nosso colega perguntou, né, se todo tipo de curso ele tem que ter um projeto, tem que ter, né? E aqui, quando nós falamos de projeto pedagógico,
da educação profissional tecnológica, nós vamos ter cursos de formação inicial e continuada, né? Que esses cursos de aperfeiçoamento, de capacitação, de extensão, que foi citado pelo nosso colega aí no chat, né? Que foi feita a pergunta. Nós temos que pensar que nós vamos ter também cursos técnicos, e aí tem que levar em conta essa modalidade. Qual tipo de curso técnico eu vou querer? Ele é integrado ao ensino médio? É concomitante? É concomitante intercomplementar? É subsequente, né? Isso aí nós vamos ter lá nas diretrizes, quando vocês forem lá ler, vocês vão conhecer, né? E nós vamos trabalhar também aqui ao longo da disciplina, cada um desse tipo. E o nosso foco aqui dessa disciplina são os cursos técnicos, mas nós vamos trabalhar também, conhecer um pouquinho do ProEja, que é um programa de educação de jovens e adultos que tem no âmbito da educação profissional tecnológica, os cursos superiores, né, nós chamamos de tecnólogos ou superiores de tecnologia. E nesse caso de cursos de graduação, a lei dos institutos federais, eles trazem também os bacharelados, né? A engenharia, pode ter os cursos de engenharias, as licenciaturas e programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professor pré-educação básica, sobretudo nas áreas de ciências, matemática e da educação profissional, né? Que é no caso dos institutos federais. Cursos de pós-graduação, lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, a exemplo desse curso que vocês estão fazendo agora. A pós-graduação também estrito sensu, né, que é o nível de mestrado e doutorado. Aqui no IFMG, por exemplo, nós temos o mestrado em medicina veterinária, no campus Salinas, e temos também o mestrado profissional, que é também, né, educação e docência da educação profissional tecnológica, né? Doutorado ainda não temos nenhum, mas tem outros tipos de instituição também. Cada um desses níveis e modalidades, eles têm legislações específicas e também possui princípios e objetivos próprios que devem ser levados em conta ao se planejar um curso, né? A forma de oferta do curso técnico, por exemplo, ela vai ser definida a partir de diversos fatores. E um desses fatores é a adequação do currículo, né, daquela formação, daquele itinerário formativo que eu quero, à demanda social ali, à demanda regional. A forma de oferta ela vai influenciar no processo de elaboração do projeto. Por exemplo, se estivermos falando de um curso, né, de um projeto de um curso técnico integrado ao ensino médio, precisaremos envolver profissionais de diferentes áreas de formação geral, português, matemática, biologia, física, né, que vão atuar ali naquele curso, contribuindo para a formação técnica e também para a conclusão do ensino médio. Vamos ter que também que envolver profissionais daquela formação específica. Se é um curso técnico integrado em informática, vamos ter que envolver os profissionais da área de informática, né, também, e esses outros conteúdos da área propedêutica, né? Isso tudo de forma interdisciplinar. Por outro lado, a construção de um projeto de um curso técnico subsequente, ou seja, o curso que é feito para quem já terminou o ensino médio, já fez o ensino médio e quer uma formação em nível técnico, são pré-egressos do curso médio, né, do ensino médio, será feita sobretudo por professores da área ali, porque nós vamos trabalhar uma formação técnica, porque essa formação propedêutica ele já teve, né? Então vai ser sobretudo por profissionais da área. Se é um curso técnico subsequente em informática, nós vamos ter principalmente professores da área de informática envolvidos ali. Mas em ambos os casos, os trabalhadores da área, eles devem ser envolvidos, né? Porque é essencial trazer para a educação profissional e tecnológica, para a formação técnica, para a formação superior, os profissionais ali envolvidos, trazer o trabalho assumido para o centro da formação, porque o trabalho na educação profissional tecnológica ele deve ser princípio educativo. A base
ele deve ser a base para a organização curricular, a fim de que as competências profissionais elas sejam cumpridas. Seguindo aqui, então no planejamento, que é o nosso foco, os técnicos, né? Também devemos considerar os critérios para o planejamento e organização de todo tipo de curso, né? As diretrizes curriculares nacionais, elas nos apresentam esses critérios. E que critérios são esses? Acompanha comigo aí na tela. É o atendimento a demandas socioeconômicas ambientais dos cidadãos e do mundo, né? Eu estou falando esse tempo todo desse diálogo que tem que ter com a demanda ali regional, conciliação das demandas identificadas com a vocação e a capacidade da instituição ou rede de ensino, né? Considerando as reais condições de viabilizar aquela proposta pedagógica. Também a possibilidade de organização curricular segundo itinerários formativos profissionais, em função da estrutura socioocupacional e tecnológica, né? Consoante as políticas públicas indutoras e também os arranjos socioprodutivos e culturais locais, os APLs, como fala o tempo todo na legislação que trata, por exemplo, dos institutos federais. Também a identificação de um perfil profissional de conclusão. Lembra que eu falei que o perfil do egresso é essencial ser definido aí para a concepção de um currículo, da formação e da conclusão, né, elaboração de um projeto pedagógico, de modo que garanta o pleno desenvolvimento das competências profissionais e pessoais que são exigidas por aquele trabalho ali, né, para que esse trabalhador responda com originalidade, criatividade aos desafios que são impostos ali para ele, no campo de trabalho. Incentiva ao uso de recursos tecnológicos e recursos educacionais digitais abertos no planejamento dos cursos, né? Nós trabalhamos isso na disciplina Tecnologias Educacionais e as diretrizes trazem isso. Também a aproximação entre empresas e instituições profissionais de ensino tecnológico, e isso é para viabilizar mesmo as estratégias de aprendizagem, né? Inserir o estudante ali no mundo do trabalho. E também a observação da integridade de ocupações reconhecidas pelo setor produtivo. Isso tendo como referência a Classificação Brasileira de Ocupações, né, que vai tratar das ocupações, das profissões, o acervo também apresentado pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e Cursos Superiores de Tecnologia. Também encontramos nesses documentos que eu citei, né, as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional e tecnológica, o que deve conter um projeto pedagógico, o que um projeto pedagógico deve contemplar, né, com relação à qualificação do profissional de um curso técnico e também das graduações. Por isso, eu peço que vocês leiam as diretrizes e atentem a isso, tá bom? Prosseguindo, vamos falar um pouquinho também de outra coisa muito importante na elaboração de um projeto pedagógico, que é considerar os princípios epistemológicos que vocês já viram nas disciplinas anteriores. Deles eu destaco o trabalho como princípio educativo, vou bater nessa tecla o tempo todo, porque isso é importantíssimo para nessa modalidade de educação que vocês estão estudando. Ele remete à relação entre trabalho e educação, na qual reafirmamos o caráter formativo do trabalho e da educação como ação humanizadora, por meio do desenvolvimento de todas as potencialidades do ser humano. Na prática, assumir o trabalho como princípio educativo, o que quer dizer isso? Você pergunta, Paula, mas o que é isso mesmo, assumir o trabalho como princípio educativo na prática? O que isso quer dizer? Quer dizer que vamos ter que preparar os nossos jovens, os trabalhadores, para atender a demanda socioeconômicas e ambientais daquela região, né? Conduzindo à compreensão da ciência necessária, da técnica necessária e da implicação para a vida humana e social ali. De tal modo que o estudante ele torna-se uma pessoa
um cidadão pleno, um sujeito de direitos, capaz de intervir com propriedade ali no mundo e contribuir para a contribuição para contribuir para a transformação social ali da realidade. Outro princípio é a interdisciplinaridade, né? A interdisciplinaridade, eu chamo a atenção aqui para o fato dela ser inegável, pelo fato que ela é importantíssima. Aí vocês vão falar, mas interdisciplinaridade, mas não é melhor trabalhar com a disciplinarização, as disciplinas separadinhas no seu quadrado e tal? É inegável, pessoal, que a importância que a disciplinarização ela teve, ela tem e representou para a evolução dos conhecimentos da humanidade, já que a disciplinaridade ela delimita um domínio de competências sem o qual o conhecimento se tornaria vago, né? É a disciplinarização que descobre, extrai, constrói um objeto de estudo. Porém, também não devemos ignorar os seus limites, né? Que pode conduzir a um modelo fragmentado, segregador, ignorantemente especializado, limitante, desvinculado da realidade, da funcionalidade naquele conteúdo. Eu estou vendo aqui uma pergunta da Ana Verena sobre como trabalhar essa interdisciplinaridade. No modelo de ensino interdisciplinar, Ana, as disciplinas elas são postas ao redor de um mesmo objetivo e suas situações ali elas são cíclicas, ou seja, as disciplinas elas não possuem uma disciplina ser mais importante que a outra em relação com a outra, né? Elas estão num processo de compreensão de um objeto, né? Se é na formação para o técnico em informática, então vai o português, a matemática, a ciência, o processamento de dados, os algoritmos ali que ele vai estudar, ele vai ter que dialogar para contribuir para a formação desse profissional, né? Vai ter que dialogar com um objeto de estudo, com a formação específica, né? Então, nós vamos ter que trabalhar essa disciplinarização tendo uma situação concreta, né? De modo que todas as disciplinas ali consigam dialogar com essa formação. Por isso que a interdisciplinaridade ela pode ser considerada uma ferramenta propulsora da aprendizagem significativa, já que o convergir das áreas e das disciplinas ela favorece o estabelecimento de diálogos e a busca de soluções de problemas de maneira colaborativa. Outro princípio a ser observado é a pedagogia das situações e da atividade, que nós chamamos de sociointeracionismo, da aprendizagem social, entre outros. Vincular o ensino à vida real é a essência da educação profissional e tecnológica. Sempre deve ter que haver essa vinculação. E o projeto pedagógico, quando você for construir um projeto pedagógico de um curso, vocês devem pensar nessa vinculação o tempo todo, quais são as formas de vincular ali, de trazer a situação real que eu vou ter nesse curso para que o estudante ele consiga vivenciar situações que ele vai se deparar mais à frente, né? As instituições elas devem pensar nisso, essa qualificação da força de trabalho nas cidades que estão inseridas, né? Proporcionando pesquisas práticas que vai facilitar o dia a dia da sociedade. Então, vai ter que ter esse diálogo entre as situações reais e as atividades para interagir. Outro princípio é a diversidade e a variabilidade das situações. Criar um percurso de situações diversas, com variabilidade e preferencialmente com potencial de aprendizagem é muito importante na educação profissional e tecnológica. Importantíssimo e um desafio também. Por quê? Porque nós somos seres sociais que interagem entre si o tempo todo. Na interação entre o ser humano, o outro age e reage segundo seus
próprios objetivos e motivos, tem subjetividade nisso, sua compreensão da situação, sua relação com o interlocutor, com o quadro e objeto de interação. Sendo assim, o profissional ele pode frequentemente se deparar com situações imprevisíveis o tempo todo, né? Prepará-los para lidar com isso é um desafio, mas é necessário capacitá-los para lidar com certo grau de diversidade e variabilidade das situações que ele possivelmente vai encontrar nas atividades desenvolvidas em sua profissão. Tem que prepará-lo para isso. O estudante de técnico em enfermagem, por exemplo, ele vai ter que preparar para situações variadas, né? Então, ele vai ter que estar preparado ali, vamos ter que provocar situações ali em que ele vai ter que perceber aquilo para ele fazer as suas próprias regras para lidar com aquela situação, né? De maneira mais profissional, criativa, objetiva, eficiente possível, né? Especialmente situações em que vai ser fonte de estresse para esse profissional, em que ele vai ser passível de erro, né? Vai ser passível de errar ali, situações complicadas. Isso vai possibilitar com que os estudantes eles construam suas primeiras regras de ação e que desenvolvam competências profissionais reais. O projeto pedagógico ele deve pensar isso na formação do estudante, deve prever isso o máximo de situações possíveis. Continuando, assim sendo, né? Temos aqui um rico ensinamento para elaborar um currículo, um projeto pedagógico, a saber que é preciso não pensar apenas nos conteúdos, mas também, e talvez, antes de tudo, em que classe de situações compõe a profissão? Qual a diversidade de situação em cada classe? Qual a variabilidade dessas situações? Quais são as mais comuns na profissão? Quais são as mais críticas? Os saberes fazeres estão presentes, são mobilizados? Que fazeres estão ausentes ou poderiam aprimorar ou ser transformados? Quais dessas situações têm maior potencial de desenvolvimento profissional? Então, pessoal, ao fim dessa nossa primeira aula, né, da exposição da primeira aula, eu destaco aqui algumas das principais informações que apresentei hoje a vocês e que ao longo da nossa disciplina vamos buscar construir conhecimentos mais sólidos em torno delas. Primeiro, o projeto pedagógico de um curso, ele define o perfil profissional, um percurso formativo, formas de ensinar e de aprender. Segundo, o currículo, ele encarna, ao menos em parte, concepções, valores, de ver a construção do conhecimento e a formação profissional. Currículo vivo, o currículo oculto, o currículo proposto, o currículo escrito, né? Tudo isso, eu falei que nós vamos voltar nessas discussões ao longo da disciplina. Terceiro, devemos sempre lembrar que o trabalho é princípio educativo na educação profissional tecnológica. Ele deve ser sempre, porque no trabalho em que o conhecimento é construído, aprimorado na praxis, no exercício, na prática. Quarto, as atividades e os contextos laborais são ricas fontes de interdisciplinaridade a serem exploradas por todas as áreas de conhecimento, e eles precisam estar vivos no currículo. Quinto, é necessário conhecer e escolher um percurso formativo que preveja a diversidade e a variabilidade de situações, com potencial de aprendizagem, que é muito importante para o desenvolvimento de aprendizagem, de competências profissionais. Então, pessoal, por hoje é só. Eu desejo que tenham uma ótima semana de estudos. Esses slides já estão disponíveis na nossa sala virtual. Peço para vocês irem lá, visitarem a sala. Tem o link aí nesse último slide, vocês estão vendo em tela?
tem o link de todos os documentos que eu citei aqui, que são importantes, que vocês podem acessar, conhecer e para podermos para poder vocês trazerem para mim na próxima aula novas discussões sobre isso, tá bom? Então, Fernanda, se tiver mais alguma questão, estou à disposição. Acho que não, professora. A dúvida era sobre interdisciplinaridade, mas você já tinha visto a pergunta e feito o comentário. Então, tá ótimo. Fernanda, obrigada. Eu vou aproveitar aqui só mais um tempinho aqui, já estouramos, esgotamos nosso tempo, né? Mas eu vou aproveitar um pouquinho só para mostrar a sala de aula, para vocês visitarem aí depois a sala e trazer as questões aí para a nossa próxima aula, tá bom? Como eu falei, no primeiro tópico tem aqui a apresentação da disciplina, e aqui vocês vão encontrar o vídeo em que eu vou falar sobre essa curiosidade e acerca do por que o político ele foi suprimido. Então, vai lá para poder conferir o videozinho. Temos aqui o fórum de notícias, onde eu vou trazer algumas notícias para vocês, o espaço para vocês tirarem dúvidas, o projeto do curso, né? Que vocês já podem visualizar como que é o projeto de um curso, o projeto do curso de vocês, está aqui, o calendário do curso atualizado, o plano de ensino da disciplina, o cronograma da disciplina. Aqui no conteúdo vai ter todos os livros, vamos usar na sequência mesmo, livro 1 na semana 1, livro 2, semana 2, a bibliografia básica da disciplina e a complementar, que é o que está presente lá no projeto. Aí vocês vão ter que na primeira semana, né? Primeira semana de estudos, vamos ter alguns materiais extras aqui para poder ajudá-los a compreender. Essa ferramenta aqui, eu até queria mostrar para vocês, porque eu não trabalhei ela na disciplina Tecnologias Educacionais. Aí eu pensei que talvez alguém poderia ter dificuldade de usá-la, né? Isso aqui, vocês vão ver que tem as descrições, vai ver aqui que dá para ter o áudio da descrição, vocês podem perceber aqui. E em cada pontinho desse, você pode clicar que vai ter uma informação diferente sobre projeto, tá vendo? E aí, para poder, se você quiser ouvir, você pode clicar aqui nesse sinalzinho do som, que vai ter a leitura feita por um robô do que está trazendo aí, desse escrito aí. Então, clica aqui. Novamente, a mesma coisa, vamos tratar dessa dimensão política e pedagógica. Aqui também tem mais informação e aqui também tem informação sobre currículo. Então, visitem lá, leiam tudo. Foi preparado com muito cuidado e carinho essa sala e eu espero que possa ajudar vocês da melhor maneira, tá bom? Tem também aqui os documentos em PDF para vocês visitarem, conhecerem, lerem todos esses documentos que eu apresentei e um espaço aqui para ampliar o conhecimento, né? Onde vou falar mais um pouco sobre currículo articulado, né? E também trazer um videozinho para poder você saber mais sobre outras informações sobre currículo. Então, é isso. Agradeço, muito obrigada e vamos nos falando aí. Obrigada, Fernanda. Obrigada, boa noite a todos.